Depois de 400 anos de silêncio, será que Deus ainda estava falando com seu povo? Entre promessas antigas, expectativas messiânicas e um tempo marcado pela opressão e pela espera, o Evangelho de Lucas nos leva ao Templo de Jerusalém, onde um sacerdote chamado Zacarias cumpre sua rotina de adoração. Mas naquele dia comum, algo extraordinário acontece. Deus decide romper o silêncio. Neste episódio, vamos caminhar por Lucas 1 versículos 5 a 25 e descobrir como Deus age no tempo certo, muitas vezes quando tudo parece tarde demais. Vamos abrir primeiro a nossa Bíblia no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O profeta Malaquias fecha o Antigo Testamento com esta promessa. Texto base de hoje, Lucas, capítulo 1, e vamos ler do versículo 5 até o versículo 25. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós fechamos o Antigo Testamento com uma promessa. O profeta Malaquias, nos últimos 2 versículos, faz uma promessa que que Deus enviaria o profeta Elias. E nós sabemos que houve um período de silêncio. Deus não fala por 400 anos. E diferente do que nós pensamos, às vezes, esses 400 anos não foram simplesmente um período em que houve paz, houve tranquilidade, apenas aguardando Deus voltar a falar. Pelo contrário, foi um período de extremas mudanças e transformações. O Antigo Testamento termina em um mundo dominado por um império, o Império Persa. Era uma situação, uma geografia,
O povo havia retornado da Babilônia, havia reconstruído Jerusalém, havia retomado o culto ao Senhor, estavam começando a se reconstruir como nação, e de repente nós abrimos ou viramos a página da nossa Bíblia, que na nossa Bíblia os 400 anos são representados por uma página em branco, e a gente chega no Novo Testamento, no caso que nós estamos estudando nessa série, o Evangelho de Lucas. E aí Lucas, nesse trecho que nós lemos no versículo 5, ele começa apresentando quando foi o tempo que isso aconteceu. Lembramos que nós vimos na semana passada que Lucas tem precisão histórica, ele fez uma pesquisa, ele se dedicou para escrever esse evangelho. E por ser uma precisão histórica, ele faz questão de dizer quando essa coisa aconteceu. E aconteceu no tempo de Herodes, rei da Judéia. E aí nós podemos olhar para a história e comprovar na história que existiu de fato um rei da Judéia chamado Herodes, e aprendemos algumas outras coisas mais. Por exemplo, que Herodes era um homem terrível, um homem muito mau. Um homem que não era um judeu, e sim, ele era um supostamente convertido, mas nunca foi um verdadeiro convertido ao judaísmo. Um homem terrível, focado em poder, focado em ganância, focado em dinheiro, que não via problema em, se for preciso, matar alguém para atingir os seus objetivos. Ele, por exemplo, mandou matar a sua mulher e os seus 2 filhos simplesmente porque ele achou que aqueles filhos iriam fazer um complô contra ele e tomar o poder dele. Ele mandou matar, como sabemos, toda uma geração de bebês nascidos em Belém, apenas com a intenção de talvez matar Jesus. Então, um homem terrível. E a história nos conta que esse período de 400 anos foi uma evolução de acontecimentos. Ali surgiram os partidos judeus, os fariseus, os saduceus e assim por diante. Ali surgiu, durante esse período de 400 anos, as sinagogas, onde o povo se reunia para oferecer culto. E a religião se organizou nesse período de 400 anos. E havia aquela expectativa, em cada momento em que eles se reuniam nas sinagogas, em cada conversa dos pais contando a história do seu povo para os seus filhos, em cada mesa de refeição, havia aquela expectativa. Quando as promessas dos profetas irão se cumprir? Quando virá o Messias? E muitos pensavam que o Messias, que essas promessas iriam se cumprir através da luta, através da conquista militar. Nesse período de história, tivemos pessoas que se levantaram contra conquistadores, e até um pouco antes tivemos outras pessoas que se levantaram se dizendo Messias. E todas essas pessoas tinham uma intenção de revolta militar. E o povo entendia que era assim: o Messias virá e ele vai expulsar os romanos e nós seremos livres. E aquela expectativa ia crescendo, e Herodes, juntamente com o Império Romano, cada vez cobrando mais impostos, cada vez tirando mais do povo judeu, cada vez oprimindo mais o povo judeu cada vez mais pobre, e eles não aguentavam mais. E aí, nesse momento, como é o tema da nossa mensagem de hoje, Deus resolve romper o silêncio. E diferente do que eles pensavam, esse silêncio ele não é rompido por um grande general que se levanta e começa a conquistar, ou por alguém que começa a derrotar os romanos, derrotar os inimigos, derrotar Herodes, e diz: eu sou o Messias, que significa o ungido, e eu sou o enviado para libertar o povo de Israel. Pelo contrário, o Espírito Santo rompe o silêncio em algo mais que talvez a própria cena seja algo muito simples, uma adoração no templo, algo corriqueiro, algo que acontecia todos os dias. Foi ali que o Espírito Santo resolveu romper o silêncio. E com quem que ele rompe o silêncio? Com um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte de um dos grupos chamado o grupo dos Abiás, ou grupo de Abiás. Era um dos 24 grupos que Davi dividiu de turmas de sacerdotes para servir no templo.
E por que Davi dividiu? Para que houvesse ordem e para que 24 horas por dia, todos os dias do ano, houvessem pessoas servindo no templo. Isso está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 24. O seu filho, Salomão, reafirmou essa mesma divisão. Depois do exílio na Babilônia, essas divisões foram destruídas, o culto foi destruído, e somente 4 divisões, somente 4 grupos de sacerdotes saíram da Babilônia e voltaram a Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, esses 4 grupos, e o culto foi instituído, Esdras registra que foram redivididos esses grupos em 24 de novo e receberam seus nomes. E aí nós temos Zacarias. Lucas nos apresenta que Zacarias faz parte de um desses grupos. O grupo de Abiás, que era o 8º grupo. E ele estava no seu turno servindo no templo. O que Lucas está nos dizendo aqui? Naquela época havia 18.000 sacerdotes em Israel. Havia a liturgia de culto ao Senhor que exigia trabalhos do sacerdote todos os dias no templo. E eles dividiram esses 18.000 sacerdotes em grupos, 24 grupos, e cada um desses 24 grupos servia no templo durante 2 semanas por ano. Eles tinham uma escala. Então, o grupo de Zacarias estava escalado para servir aquela uma semana. Eles iam ao templo, ficavam uma semana, voltavam para suas casas, para seus afazeres, passado mais um tempo, regressavam. Assim era a rotina de um sacerdote, assim era a rotina de Zacarias. E Lucas nos acrescenta mais alguns detalhes. Sabemos que ele era casado com Isabel, que também era descendente de uma família de sacerdotes, também era filha de Arão, como Lucas diz aqui. E aí vem o comentário de Lucas: ambos eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram obedientes a Deus. Eles eram justos. Ah, eles não tinham pecado? Não, não é isso que Lucas está dizendo. Todos têm pecado. Mas eles obedeciam a Deus. Eles eram fiéis. Eles eram justos. Quantos outros sacerdotes, quantos outros homens que se consideravam justos diante da religião não foram considerados justos diante de Deus? Jesus mesmo acusou muitos, chamou de hipócrita, chamou de mentiroso, chamou de assassino, só para ficar em 3 adjetivos que Jesus utilizou. Mas Zacarias e Isabel eram justos, eram obedientes. E aí você pensa, eles receberam uma recompensa, sem dúvida, mas raramente Deus nos dá uma recompensa sem nos dar também um pouco de sofrimento. E o sofrimento deles foi, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Imagine, vocês sabem que na cultura da época, uma mulher estéril era vista pela sociedade como alguém amaldiçoada por Deus. Alguém que não pudesse gerar filhos naquela época, o diagnóstico da sociedade é: essa pessoa é uma pecadora e por isso ela não pode gerar filhos, porque ela é amaldiçoada por Deus. E essa vergonha pesava sobre Isabel. E Deus gosta de pegar essas situações para mostrar o seu amor. Vemos isso em Sara, esposa de Abraão, e vemos isso em tantas outras, em Ana, a mãe de Samuel. Deus gosta de pegar mulheres estéril, que estão envergonhadas diante da sociedade, e mostrar o amor e a misericórdia dele. E não foi diferente com Isabel. E aí Lucas nos acrescenta mais um detalhe. Eles eram avançados de idade. Avançados de idade, aproximadamente 70 anos de idade. Entre 60 e 70 anos de idade. O que na época era considerado bastante avançado em idade. A expectativa média de vida era menos de 50 anos. Então, 60, 70 anos já é bem velhinho. E aí nós somos apresentados a esse casal. Fiéis a Deus, justos. Zacarias estava lá cumprindo o seu turno de serviço no templo, mas eles não tinham filhos e eram avançados de idade. E aí nós vamos para o segundo parágrafo do texto que nós lemos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor
para oferecer o incenso. Durante aquela semana que eles ficavam lá, eram realizados 3 sorteios por dia. Esse sorteio determinava, naquele grupo, quais seriam as tarefas de cada sacerdote. E o último sorteio do dia determinava quem iria oferecer o incenso ao Senhor. E essa era a função mais desejada de todos. Porque ao oferecer o incenso, o sacerdote era o representante das orações do povo diante de Deus. O queimar incenso no altar era oferecer um perfume a Deus. É agradar a Deus oferecendo um perfume. E aquele perfume se misturava com as orações deles. Era uma posição e era uma função desejada por todo sacerdote, o sonho de todo sacerdote. Enquanto o sacerdote estava lá oferecendo esse incenso, queimando o incenso no altar, o povo, como Lucas diz, do lado de fora, ficava orando e cantando louvores. Era um momento de extrema alegria. Era um momento em que eles sabiam que Deus estava recebendo a oração deles e Deus estava se agradando com o perfume do incenso que eles estavam oferecendo a Deus. Outro detalhe dessa função era que era o mais próximo que um sacerdote podia chegar do véu que separava o templo, a parte santa do Santo dos Santos. Lembra que no Santo do Santo só entrava o sumo sacerdote. O sacerdote, que era o caso de Zacarias, podia chegar no máximo ao altar e oferecer incenso, e ficava a aproximadamente 1 metro do véu que separava o Santo dos Santos. Era o mais próximo que um sacerdote podia chegar do Santo dos Santos, e era a posição, a função, o trabalho mais honrado que um sacerdote teria na sua vida. E por isso que esse privilégio só era oferecido ao sacerdote uma vez na sua vida. Uma vez que o sacerdote teve esse privilégio de ser sorteado para essa tarefa, o nome dele nunca mais voltaria à lista de sorteio. Portanto, aqueles 18.000 sacerdotes que existiam na época sonhavam em um dia, naquelas 2 semanas do ano que ele servia no templo, ser sorteado para fazer esse trabalho. E essa sorte, essa providência divina chegou na vida de Zacarias naquele dia. E chegou na idade avançada, 60, 70 anos. Talvez na cabeça de Zacarias pensou assim, a última semana que eu vou servir no templo, minha vida acabou aqui. Talvez ano que vem eu não vou ter mais condições de saúde de vir ao templo. Talvez eu não estarei vivo ano que vem. E até hoje eu não fui sorteado, porque se ele foi sorteado ali é porque ele nunca tinha sido sorteado antes. Até hoje eu não fui sorteado, eu não realizei o meu sonho, que é chegar no topo da carreira de um sacerdote. E naquele dia ele teve esse privilégio. Imagine a alegria dele oferecendo aquele incenso. E ele talvez pensou, cheguei agora e realizei o meu sonho. É o máximo que um sacerdote pode chegar. Agora eu cumpri o meu objetivo de vida. Agora eu realizei o meu sonho. E de repente ele se espanta, porque ao lado direito do altar aparece um anjo. E não era comum, assim como hoje não é comum aparecer um anjo. Mas pensem que hoje ainda nós temos as manifestações de Deus através do seu Espírito Santo. E naquela época nem isso tinha. 400 anos de silêncio. E aí a gente pode entender por que Zacarias se assustou. E por que ele ficou com temor. E aí o anjo diz para ele, olha Zacarias, eu tenho uma notícia, uma boa nova, como Gabriel, o anjo, falou. E eu vim aqui para dizer que Deus vai te dar um filho e você vai colocar o nome desse filho de João. E esse filho é o cumprimento da profecia de Malaquias. Esse filho virá no espírito de Elias e converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, converterá o coração dos rebeldes, a fim de preparar um povo pronto para receber o Senhor. Imagine a alegria de Zacarias. E a gente pensa assim, talvez, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo falou comigo, quantas vezes a gente fica uma vida inteira esperando realizar um sonho, conquistar algo? Quanto tempo a gente fica investindo, por exemplo, nos nossos estudos, nas nossas graduações, fica investindo na nossa carreira, e a gente tem aquele sentimento, agora eu consegui, cheguei aonde eu queria chegar.
E aí chega o anjo do Senhor para ele e diz, não, Deus tem muito mais para você. E eu queria que você colocasse isso em perspectiva. Na visão humana, Zacarias tinha chegado no topo que ele podia chegar na vida. Tarde, é verdade, perto dos 70 anos. Mas ele cumpriu o desejo do coração de todo sacerdote. Mas na perspectiva de Deus, Deus tinha muito mais ainda para ele. E como o anjo Gabriel disse para ele, esse seu filho será grande. E Jesus confirma isso dizendo que de nascido de mulher não há ninguém maior do que João Batista. E esse seu filho trará alegria a muitos, porque ele vai preparar o caminho do Senhor. E talvez a mensagem que eu quero para você entender nessa noite é, talvez você pense que já deu tempo para você também. Talvez você está pensando, para mim é muito tarde, não tem mais jeito. Talvez você está como Zacarias, talvez pensando, é a última vez que eu venho servir no templo e talvez o objetivo da minha vida não vai se cumprir. Mas Deus está falando para nós nessa noite que os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. E talvez aquilo que nós não pensamos, aquilo que nós não imaginamos, os objetivos, os sonhos, que nem estão no nosso coração, são os sonhos de Deus para nós. E o anjo fala para Zacarias, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Mas tenho certeza que Zacarias não pedia nas orações que o filho dele fosse o que iria anunciar a vinda do Salvador. Ele só pediu um filho. E Deus é especialista em nos surpreender. E por isso ele ficou espantado. E o anjo, como sempre, o anjo Gabriel, a primeira fala do anjo Gabriel é não temas. Eu estava lendo um tempo atrás essas passagens do Novo Testamento com meu filho Davi, e ele chamou a atenção quando ele disse assim, pai, mas toda hora que esse anjo aparece, ele diz não temas. Mas imagine o espanto de alguém ver um anjo. Não temas, é impossível estarmos diante de uma manifestação de Deus sem temer. É impossível. O homem natural não suporta uma manifestação do extraordinário de Deus. Por isso, ver anjos, ver uma manifestação extraordinária de Deus não pode jamais ser considerado algo normal, algo corriqueiro, algo que acontece em todo culto. O extraordinário de Deus é muito poderoso para nós, mortais, ter isso como corriqueiro. Vejam o cuidado que Deus teve quando o povo pediu e Moisés pediu para ver Deus. E Deus cobriu a face de Moisés e somente permitiu que Moisés visse ele se afastando de longe. Porque certamente, se ele visse Deus, ele seria totalmente destruído. Quando nós vemos Deus, não há como ficar em pé. Quando nós vemos Deus, nós caímos. E por isso é a sensação de temor de Zacarias. E o anjo consola ele e diz, não temas, a sua oração foi ouvida, entrega para ele a promessa do nascimento do seu filho. E qual é a reação dele? A reação dele é pedir um sinal. Mas como eu saberei que isso vai acontecer? Como eu saberei? Eu quero um sinal, porque eu já sou velho. Nós já somos velhos. Naquele momento de espanto, talvez Zacarias se esqueceu da história de Abraão e Sara. Talvez ele se esqueceu de tantos outros milagres que Deus fez e que ele era especialista, porque ele era um sacerdote, ele conhecia de cor e salteado essas histórias. Mas no momento do espanto, às vezes a gente se esquece. No momento da luta, a gente se esquece. Quando a gente é pego de surpresa por algo, às vezes a gente se esquece de tudo que Deus fez por nós. E a gente está de novo lá que parece que voltando à estaca zero. Deus já nos curou tantas vezes e na próxima enfermidade a gente está novamente não acreditando que Deus vai nos curar. Ou que Deus vai nos libertar, ou que Deus vai nos abençoar. E ele pediu um sinal. Como que eu saberei que isso vai acontecer? E Gabriel diz, você quer um sinal? Então eu vou te dar um sinal. Você vai perder a voz agora. E você só vai voltar a falar quando se cumprir. E aí você vai saber que o que eu estou falando é verdade. E é interessante que esse sinal dele ter perdido a voz também serviu para que as outras pessoas que estivessem de fora vissem que algo extraordinário tinha acontecido. Primeiro ele se demorou mais do que o normal e ele saiu sem poder falar. Opa, algo extraordinário aconteceu e já começaram certamente a acompanhar mais de perto a história dele. Deus começa a despertar a curiosidade em torno daquela família. Cumpriu aquela uma semana dele servindo no templo, ele volta para casa, a sua esposa fica grávida. Lucas diz que ela
guardou em segredo, ela se escondeu por 5 meses, a Bíblia não diz por quê, então não vamos explorar ou especular, não sabemos. Mas o fato é que essa história termina dizendo que ela, declarando: assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim, para destruir o meu opróbio, para destruir a minha vergonha. Pensavam que eu era uma amaldiçoada, mas agora Deus mostrou que eu sou uma abençoada. Isabel reconheceu, agora que Deus a amava, que Deus conhecia ela, que Deus considerava ela e que ela foi abençoada por um filho já na velhice. E Deus tirou dela a vergonha. E agora já não era mais uma mulher que talvez andando pela rua as outras pessoas apontassem e diziam: olha lá, lá vai uma amaldiçoada que não pode gerar filhos. Agora, uma mulher onde as pessoas apontam e dizem: agora vai uma abençoada. E que cada um de nós nessa noite possa entender isso. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, que é o fio condutor de toda essa história que Lucas vai narrar nos próximos capítulos, até o capítulo 24, nós vamos ver em cada cena o agir do Espírito Santo. Ele interrompeu o silêncio de 400 anos e apareceu para aquele casal de homem e mulher justos, tementes a Deus, e que tinham um sonho, que tinham um desejo de ter um filho. E Deus não só cumpriu esse desejo, como abençoou esse filho de maneira em que fosse o anunciador de Jesus Cristo, aquele que abriria o caminho para Jesus, aquele que marcaria o tempo no espírito de Elias de que Jesus, o Messias, estava vindo. E por isso ela tem razão em dizer: Deus tirou de mim a minha vergonha. E que nós possamos entender nessa noite que Deus olha, mesmo que a gente acha que nós somos amaldiçoados ou que somos deixados de lado, ou porque Deus está em algum momento esquecendo de mim, Deus não me ouve mais, Deus não responde às minhas orações, o tempo está passando, as coisas não acontecem, os meus sonhos não se realizaram, mas será que você está sonhando os sonhos de Deus? Quantas vezes, eu sempre digo, se eu fosse realizar os meus sonhos, eu certamente não estaria aqui falando para vocês. E cada momento da minha vida eu tive sonhos diferentes. Os meus sonhos, por exemplo, quando eu era uma criança, na faixa de 10, 12 anos de idade, era ser motorista de caminhão. Esse era o meu sonho. E certamente se eu tivesse sido motorista de caminhão, eu não estaria aqui, talvez. Mas quando eu entendi em algum momento da minha vida, e isso foi lá pelos 20 e poucos anos, que eu entendi que, na verdade, a minha oração tinha que ser diferente, porque eu sempre achei que eu era o problema, né? As coisas acontecem com todo mundo, menos comigo. Todo mundo tem sorte e todo mundo se dá bem, menos eu. E nunca dá certo nada para mim. Tudo que eu quero fazer não dá certo. Mas aí eu comecei a mudar a minha oração. E comecei a dizer: Deus, faça com que eu queira, faça com que os meus sonhos sejam os teus sonhos para a minha vida. Eu não quero mais sonhar o que eu quero para mim. Eu quero sonhar o que o Senhor quer para mim. E é maravilhoso quando a gente entende isso, irmãos. E é maravilhoso quando, e eu me lembro a primeira vez que eu me peguei orando a Deus e dizendo: Deus, eu já nem sei mais o que eu quero, eu estou pronto para o que Deus mandar. Eu quero simplesmente fazer a sua vontade. E é maravilhoso quando a gente entende isso. E que nós possamos ter, irmãos, essa fé. E que sejamos também agraciados pela presença de Deus em nossa vida. E que nessa noite, assim como o Espírito Santo rompeu o silêncio de 400 anos, ele possa romper também o silêncio no seu coração. E que você ouça a voz do Espírito Santo falando para você: ei, não tem tarde para mim. Não se preocupe com a idade, não se preocupe com as limitações, não se preocupe com o seu conhecimento. Se preocupe em estar na minha vontade. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, irmãos? Vamos colocar em pés. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus e amado Pai, estamos aqui, Senhor, a Tua igreja. E eu te agradeço, Pai, pela Tua fidelidade. E agora, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo fale com esses irmãos. Fale conosco, Senhor, nos mostrando a Sua vontade, mostrando os Teus desejos, os Teus propósitos para a nossa vida. Abençoe a cada um, Senhor, e que nós possamos ser reavivados, fortalecidos, animados na esperança, Senhor, do nosso Salvador.
Guarde, Senhor, a cada um no retorno aos nossos lares e nos dê graça e paz. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.